Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos discorrendo no terceiro trimestre do ano, lição número 6, sobre dons espirituais. O tema de hoje, diversidade de dons. Você é muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu lhe convido e peço por favor que se inscreva. Isso nos ajuda muito a anunciar a palavra do reino eterno. Diversidade de dons. Paulo introduziu um novo assunto em 1 Coríntios capítulo 12, 1, com a fórmula quanto a. Estudiosos discutem que ele se referia a dons espirituais ou a pessoas espirituais. Portanto, o termo grego ton pneumatikon admite os dois sentidos. Dons espirituais é preferível à luz de 1 Coríntios 12, 4, em que Paulo claramente se refere aos dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 2 e 3, ele indica que o primeiro dom do Espírito é a confissão de fé de que Jesus é o Senhor. Veja só, a fé é um dom espiritual. Na época do Novo Testamento, dizer que Jesus é o Senhor significava afirmar que César não era. Pode constatar lá em Atos capítulo 17, 7, João capítulo 19, verso 12 e verso 15. Isso era visto como rebeldia contra a autoridade imperial e, portanto, punível com a morte. Jesus e Paulo enfatizaram que a fé em Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom mais básico. Não por acaso ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. Que a fé é um dom espiritual, fica claro em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. No entanto, há muitos outros dons. O fato de que o Espírito Santo, distribuir os dons distribuir os diferentes tipos de dons a cada um individualmente, conforme ele quer. 1 Coríntios 12, 11 prova que todos eles são necessários. Leia 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 6. Qual é a ênfase dessa passagem? A ênfase está na diversidade de dons, mas que provém de uma só pessoa. A repetição das palavras diversos, diversidade, destaca a multiplicidade de dons. O que Paulo chama de dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, é desenvolvido nos versos 4 a 6 sob três perspectivas. Quais são elas? Dons, que é carisma, serviços ou ministério, diaconia, e realizações, energema. Embora os termos tenham nuances distintas, não convém estabelecer uma distinção rígida entre eles, pois o paralelismo do texto os aproxima. Observe também que os dons espirituais existem para promover a unidade com a base no caráter triuno de Deus. Veja aí Efésios capítulo 4, verso 8 a 11. O Espírito concede os dons e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé. 1 Coríntios capítulo 12, versos 5 e 6. Cada cristão recebe dons individualmente, mas eles são dados para o benefício de toda a igreja, porque promove a unidade. Questão aí de rodapé. Perceba novamente a ênfase de Paulo na unidade. Por que ela é tão importante para a igreja? Amados, Mateus capítulo 12, verso 25, deixa muito claro isso para nós. O porquê o apóstolo Paulo enfatiza tanto a unidade da igreja e fala tanto dos dons para promover a unidade da igreja. Porque reino dividido não subsiste. Cidade dividida não subsiste, casa dividida não subsiste, igreja dividida não subsiste. Não faremos o papel de cristão, papel de discípulos de Cristo, de servos de Cristo, se nós não andarmos em unidade na igreja. Se um puxa para cá, outro puxa para lá, um acha que é mais importante do que outros, acha que sabe mais do que o outro, eu sou mais sábio, aquele lá, coitado daquele. Se andarmos com esses pensamentos, esse tipo de pensamentos, não há unidade e a igreja não prospera. É por isso a necessidade e tanta ênfase de Paulo nos dons para promover a unidade da igreja.
Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, pelo um dom que o Senhor nos concedeu. O primeiro dom na vida de um cristão, quando te recebe como único e suficiente Salvador, que é a fé. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pelos dons que concedeste a cada um. E clamamos a Ti, Senhor, se há algum dom específico que o Senhor tem para cada um de nós, que está aqui, eu e quem está ouvindo essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que nós possamos estar prontos para sermos capacitados, para promovermos ainda mais a unidade da Tua igreja. Em nome de Jesus, para que possamos ser úteis nas Tuas mãos e levarmos a maior quantidade de pessoas a Ti, para que o Teu Espírito Santo convença e para que juntos possamos fazer morada na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.